Quem vai ficar com o Asta no final de Black Clover? Essa é a pergunta que martela a cabeça de todos os fãs da obra, que acompanham o plebeu acumulando pretendentes capítulo após capítulo. Nesse vídeo eu vou te mostrar não só cada candidata ao coração do Asta, como o que atraiu cada uma delas, e vou revelar também quem será a escolhida, aquela que se sentará ao lado do Asta no trono do Rei Mago, no final da história. Ah, e toma cuidado com os spoilers a seguir. Fala galera, Charles Barros aqui. Black Clover é um dos melhores animes da atualidade, e isso se deve muito ao seu carismático protagonista, o Asta. Ele foi abandonado ainda bebê na porta da igreja de Raj, um vilarejo humilde e distante do reino de Clover, assim como também o Yuno, o seu melhor amigo. Só que enquanto o Yuno foi abençoado pela Mana, poder mágico semelhante ao chakra em Naruto, o Asta nunca teve um pingo de magia, tendo que trabalhar duro desde pequeno para superar cada obstáculo e preconceito dos seus conterrâneos. Em um mundo onde a magia é algo tão importante, uma pessoa sem sequer um pingo de magia é considerada um pária da sociedade, até mesmo entre os plebeus. Por carregar esse fato, o Asta trabalhou ao máximo a sua condição física, chegando a ter uma força descomunal para um garoto tão novo, o que surpreendeu até mesmo o líder de um dos esquadrões mais fortes do reino de Clover. Mas todos ao seu redor, tirando o Yuno, tinham certeza que o garoto jamais iria realizar o seu sonho, do qual esbravejava por todo o vilarejo. E não era aquele sonho de se casar com a irmã Lily, mas sim aquele de se tornar o Rei Mago um dia, a mais alta patente de um mago no reino de Clover. E o motivo era bem óbvio, ele era um plebeu, mas sobretudo, ele não tinha magia alguma. Porém, o que nem mesmo o Asta imaginava era que ele seria abençoado, ou melhor, amaldiçoado, com um grimório de 5 folhas. Com esse grimório do mal, o Asta se tornou um mago, entrando para os Touros Negros, o esquadrão mais infame de Clover, liderado por Yama Sukehiro, outro monstro dentro da história, e que compartilhava muito do sofrimento do Asta, já que ele mesmo era considerado um estrangeiro. Não foi fácil, mas pouco a pouco, o garoto conseguiu conquistar a amizade e confiança, não só de cada integrante dos Touros Negros, como também vários nobres de outros esquadrões do reino. E com isso, era natural que diversas garotas se interessariam pelo jovem plebeu, e a primeira a se encantar pelo Asta foi uma nobre da Casa Vermelha, Mimosa Vermelha. Embora todos lembrem da Noelle, foi a sua prima Mimosa a primeira a se apaixonar pelo Asta na história, e por causa dela, inclusive, que a Noelle, da qual já vamos falar, também descobriu seus sentimentos. Mimosa é uma nobre da Casa Vermelha, a mesma do Fuego Leon e da Mereoleona, e membro do Alvorecer Dourado, além de ter uma das magias mais legais de Black Clover. Logo no início da história, o Julius, o Rei Mago atual de Clover, resolveu mandar o Alvorecer Dourado e os Touros Negros em diversas missões compartilhadas, até para equilibrar o nível de poder, fazendo o melhor esquadrão trabalhar com o considerado pior. E a primeira missão deles foi em uma masmorra, onde enfrentaram um vilão poderoso. Asta protegeu Mimosa do inimigo, enquanto ela curava Noelle, e depois a Mimosa salvou o garoto que tinha sido ferido, mas foi a determinação de Asta que encantou a Garota Vermelha, ao ponto de no fim da missão ela confessar a Noelle o que estava sentindo. Depois disso, Asta e Mimosa passam a se encontrar bastante, só que diferente de todas as outras, ela nunca fez questão de esconder seus sentimentos, chegando a demonstrar o seu amor sempre que podia, o que fez muita gente chipar o casal, chamando ela de Nova Hinata. Claro que o garoto não correspondia, até porque ele só pensava na irmã Lily, mas em várias situações dava para sentir que o clima entre os dois era bem real. Por isso que até hoje a Mimosa é uma forte candidata a ficar com o Asta no final da história, Noelle Silva. Noelle, filha da lendária guerreira AC Silva, foi admitida no mesmo esquadrão do Asta, e por ser considerada uma pária por sua própria família, ela achou que a vida não reservava nada de grandioso a ela. Rejeitada pelo Silva, isolada em um esquadrão, tido como fracassado e sem conseguir controlar sua própria magia. Tudo na vida da Noelle ia de mal a pior, até que ela conheceu o Asta, e tudo mudou. No início, ela foi como todos os outros. Julgou o garoto por ser apenas um plebeu que não conseguia usar magia, e até implicou com ele. Mas à medida que o tempo passava e eles conviviam, Noelle despertou um sentimento que iria negar por muito tempo, mas que era bem real. E assim foi. Logo depois da missão da masmorra, que eu já mencionei, a Noelle descobriu que estava apaixonada pelo Asta. Só que isso não aconteceu do nada. Asta foi muito importante para que Noelle descobrisse quem ela mesma era, que ela tinha uma magia incrivelmente forte, que podia ser a dona do seu próprio destino, que ela era grande. Afinal, se o Asta conseguia superar seus limites e perseguir seus sonhos sendo um plebeu sem magia, ela também podia. E assim foi. Em pouco tempo, a Noelle controlou sua magia, parou de ter pena de si mesma e construiu relações valiosas dentro dos Touros Negros, que se tornaram mais família que a sua própria família de sangue. E o Asta estava no centro de tudo, influenciando a nobre e fazendo ela crescer mais e mais. Vendo que o plebeu Gasguido se tornava cada vez mais popular com as garotas pelo seu carisma e determinação, a Noelle passou a correr contra o tempo para declarar o que sentia por ele. E foi só no capítulo 301 que ela conseguiu externar tudo aquilo que sentia e estava preso em seu peito. Embora tenha sido uma confissão feita apenas para ela mesma.
mesmo. Lembrando que nesse capítulo específico, a Noelle estava passando por maus bocados, enfrentando o Medículo, um demônio poderoso que tinha amaldiçoado sua mãe no passado. E foi quando tudo parecia perdido que o Asta chegou, dando aquela energia e a moral que ela precisava. E com a ajudinha da Undine, o espírito da água, ela conseguiu vencer. Nesse momento, a Noelle finalmente diz que ama o Asta, deixando os fãs do casal malucos. Só que infelizmente, ele não escuta. Mas para quem ficou decepcionado com essa cena, esse cenário está prestes a se repetir lá no mangá. Porque o Asta está perto de chegar no campo de batalha, dando mais uma chance para Noelle se declarar para ele, em alto e bom som. Depois do ataque do Olho do Sol da Meia-Noite, o Finral chama Asta e Luck para irem até a cidade, em um encontro arranjado com 3 garotas. E é aí que conhecemos a Rebecca, que trabalha em um restaurante e cuida dos seus 5 irmãos mais novos, sozinha. No início, ela não bota muita fé no jovem da Black Blues. Confessa que só foi naquele encontro arranjado por causa da sua amiga e pelos seus irmãos. E é aí que o Asta dá sua cartada, mesmo inconscientemente, dizendo que também tem 5 irmãos de criação, e que apesar das brigas, eles são a única família que ele tem. A partir daí, os dois se entendem muito bem, e quando um bêbado dá em cima da Rebecca, o Asta defende ela, jogando o bebum pra longe, deixando ela toda derretida. E mesmo depois de descobrir que a Noelle tinha interesse no Asta, a Rebecca decide não desistir de lutar por ele, dando o primeiro beijo no garoto, o que deixa Noelle sem reação. Agora imagina quando a Noelle descobriu o que aconteceu lá na Terra do Sol, entre o Asta e a última dessa lista, Carrono. No arco do templo subaquático, fomos apresentados a uma personagem cheia de sonhos que rapidamente se tornou amiga da Noelle e que também ajudou ela a controlar melhor sua magia. Inclusive, mais recentemente no mangá, foi por causa dela que a Noelle consegue um poder tão grande quanto o poder dos 4 espíritos da natureza. E ela é uma aspirante a cantora que faz parte do povo do mar, mais ou menos como o povo de Atlântida. E durante esse arco, ela se aproximou bastante do Asta, chegando a despertar o interesse por ele. Mais tarde na história, ela visitou a capital real, junto com seu irmão, e tentou forçar a Noelle a expor seus sentimentos, enquanto competia com ela pelo coração do Asta. Porém, a sua investida não causou efeito algum, mas ela deixou bem claro que se a Noelle não tomasse a iniciativa, alguém ia chegar no Asta primeiro, e esse alguém poderia muito bem ser ela mesma, Sekri. De longe, a personagem que mais conviveu com o Asta foi a Sekri, que antes era um pássaro devido a uma maldição por usar magia negra, e que ao ser encontrada pelos touros negros foi apelidada de Nero. Nero era um dos pássaros anti-magia que colaram no Asta quando ele se apresentou no exame de admissão para se tornar um cavaleiro mágico, mas ela encontrou com ele bem antes, enquanto o garoto treinava na floresta de Raj. A partir daí, ela passou a andar com o Asta praticamente em todo canto que ele ia, e por isso ela tem uma forte conexão de confiança e companheirismo com ele, e ninguém dessa lista conhece mais o Asta do que ela. Foi no arco dos Elfos que descobrimos que Sekri era o braço direito do príncipe Lumiel Clover, que foi o primeiro rei mago do reino, aquele que aparece em toda a abertura do anime, derrotando o monstro gigante. Depois de conseguir voltar à sua forma humana e ter a chance de se despedir do seu mestre, que tinha virado uma estátua, a Sekri fica sem lugar nesse mundo, até que é aceita pelos touros negros, como parte do time. Só que com a pressão de alguns nobres, para que usuários de magia negra e pessoas que têm conexões com demônios fossem julgadas e punidas, a Sekri e o Asta foram presos na capital real. E esse foi o momento em que os dois mais estiveram próximos. Asta defendeu Sekri até o fim, dizendo que ela era parte da sua família, assim como o Yami e o resto dos touros negros. Mais tarde, em uma conversa só das meninas, com a Loropédica do reino de Hart, a Undine, o espírito da água, pergunta a Noelle, Mimosa e Sekri qual delas estava namorando o Asta. E enquanto a Noelle e a Mimosa desconversavam, a Sekri diz apenas que a cabeça dele era boa de pousar, e era só isso. Só que a gente sabe que é muito mais do que isso. Como a Noelle mesmo constata, se eles continuarem andando sempre juntos, não será difícil que nasça aí um relacionamento. Yuno. Essa é meio zoeira, mas como não vi ninguém falando, resolvi falar aqui. O Yuki Tabata fazer o Asta terminar com o Yuno seria a maior reviravolta que Black Clover já teve, e os fãs, inevitavelmente, discutiriam isso por anos. Só que eu diria que a chance disso acontecer é quase nula. Mesmo assim, caso o autor quisesse, não seria difícil fazer isso, já que a história dos dois correram lado a lado desde o início. Sem falar que a própria Noelle e a Sylph, o espírito do vento, ficaram com ciúmes dos garotos depois de saberem que eles faziam tudo juntos quando moravam em Raj. Outro ponto é que até agora não foi apresentado sequer nenhum interesse amoroso para o Yuno, que é colocado pelo autor como o galã da história, o que é no mínimo estranho. E embora essa possibilidade talvez agrade uma parcela dos fãs, eu acho bem difícil de acontecer, como eu já disse, porque não aconteceu nada que indicasse isso nesses 163 capítulos do mangá. Sally. Mais uma que se interessou pelo Asta, só que de um jeito diferente. A Sally era uma cientista maga, integrante do Olho do Sol da Meia-Noite, que depois de ver o garoto capturado pelo grupo, salva sua vida, dizendo que vai dissecá-lo a fim de estudar a fonte dos seus poderes. Só que o Julius aparece e frustra seus planos. Depois disso, a Sally é usada de sacrifício para ajudar na reencarnação dos elfos. Mas como em Black Clover ninguém morre,
O Hades, que também tinha sido sacrificado, revive e ressuscita Sally, e a partir daí ela passa por todo um arco de redenção, chegando a ajudar os Touros Negros na luta contra os Elfos, em troca de poder estudar a fonte dos poderes do Asta. Só voltamos a ver a Sally na história esporadicamente, ajudando o Asta e seus amigos. Fora essas interações de amizade, não há nada que indique que eles terão algum tipo de relacionamento mais sério. Irmã Lily. Foi a irmã Lily que ajudou na criação do Asta, que desde a infância nutriu por ela um sentimento que até pouco tempo era confundido com amor, chegando a esbravejar dezenas de vezes pelo vilarejo que um dia ele ia se tornar o Rei Mago e voltaria para Raj para pedir a mão da freira em casamento. Só que, como bem sabemos, a irmã Lily fez um voto de castidade, como o Yuno faz questão de lembrar o Asta várias vezes. Além disso, ela sempre vai ver o Asta como um irmão, como disse recentemente a ele mesmo pela milionésima vez, pouco antes de serem interrompidos pelo Lucius no castelo de Clover. Lembrando que nesse encontro, o Asta jurou que essa seria a última vez que ele pediria a mão da Lily em casamento, e que caso ela recusasse, como ela acabou fazendo, ele iria esquecer finalmente toda essa história e ia seguir em frente. Então já podemos cravar aqui que com certeza Asta e Lily nunca ficarão juntos, para a tristeza de quem shippa esse casal. E Chika. Por último, mas não menos importante, temos a Ichika, uma personagem recém-apresentada no mangá, mas que já fez algo que nenhuma outra dessa lista já fez. Apareceu desse jeito aí na frente do Asta. Ichika é a irmã de sangue do Capitão Yami, e foi a responsável pelo último treinamento que o Asta teve no País do Sol. No início, ela ficou furiosa com ele por defender o seu capitão, mas depois ela passa a admirar o garoto por ter ajudado ela a ver a verdade sobre o Yami, e também ter defendido ela de um paladino. O problema é que depois da luta, o Asta acaba entrando sem querer em uma casa de banho só das mulheres e pega a Ichika sem roupa, tomando banho por lá. No dia seguinte, ela faz questão de dizer a ele que vai garantir que ele assuma a responsabilidade pelo seu ato, e sabemos bem o que isso quer dizer. Aquela espiadela do Asta vai acabar virando casamento, por causa dos costumes da Terra do Sol, que são bem rígidos e diferentes do reino de Clover. Mas afinal, quem vai ficar com o Asta? Candidatas não faltam, e eu sei que você deve ter sua favorita, mas de todas que eu já falei aqui nessa lista, uma se destaca mais que as outras, e essa é a Noelle Silva. Por todos os motivos que eu já falei, pela química dos dois, pela confiança, reciprocidade e pelas pistas que o próprio Tabata vem jogando na nossa cara desde o início da história. Como essa foto, por exemplo, postada no Twitter pelo animador da série, o Tatsu Yoshihara, que mostra o Asta e a Noelle de mãos dadas, ainda jovens. A foto, claro, não é canônica, mas é uma das dezenas de pistas que no fim revelam que o Asta vai terminar mesmo com a Noelle. Mas e você? Com qual dessas pretendentes você acha que o Asta vai acabar? Deixa sua opinião nos comentários e compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de Black Clover. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!